seria muito mais a consolidação, que para mim a conferência já começou. Né? O Brasil já está discutindo esses temas. Eu acho que o nacional é consolidar as diretrizes nacionais, essas propostas, nas plenárias. Eu fico pensando que metodologia, como se conduz, estou fechando, uma plenária com 3.000 pessoas, que traz, lastimavelmente, não são todos, mas que tem sim interesse, que foram feridos lá e que vêm para cá, e nós vimos na 13ª, nós vimos o que foi aquele final na 13ª, que metodologia, que processo, como é que vão produzir democracia? Acaba não produzindo democracia, estou fechando, e um clima, inclusive, de animosidade e beligerância, como nós vimos na 13ª. Então, eu fico muito preocupada, acho que a gente tem uma metodologia, eu acho que garantir a discussão democrática lá do município até aqui, acho que as plenárias, a gente tem que investir, concordo com o Lurdinho, o conselheiro tem que estar nas plenárias, problematizando, discutindo, lá é o espaço, né, de deliberação. E a plenária final é a consolidação. Então eu tenho muita preocupação, porque ao modificar entre a proposta nova, foi assim que entrou na 13ª. Obrigada. Ok, Ronald. Eu entendo que o cenário de disputa de uma conferência nacional, para mim, posso estar equivocado, mas não é um momento de celebração ou de o somatório, certo, de esforços do que foi discutido. Para mim, é um cenário de disputa. Da mesma forma que no município, nos estados e a nível nacional, é um cenário de disputa e vai ser sempre. O que nós precisamos discutir aqui é qual forma de fazer com que seja mais democrático, mais participativo e que consiga dar conta do caráter nacional. Porque caráter nacional não é a simples soma, certo, das questões regionais. Tem uma série de questões que diz respeito à nação brasileira, à saúde da nação brasileira, e tem que ser debatido. Então eu acho que é um cenário de disputa, é um cenário de embate, precisamos nos preocupar com isso. Com base na experiência da 13ª Conferência Nacional de Saúde, tem se falado muito da 13ª Conferência Nacional de Saúde. Como o companheiro falou, tem falado do relatório. A 13ª Conferência Nacional de Saúde terminou. A 13ª Conferência Nacional de Saúde acabou dia 27 de novembro. Dia 7 de dezembro estava o relatório final aqui, neste plenário. 7 de dezembro estava aqui o relatório final da 13ª Conferência Nacional de Saúde. Ou seja, terminou, eu acho que a gente precisa buscar na experiência do que foi a 13ª Conferência Nacional de Saúde, as tecnologias usadas, as possibilidades de desenvolvimento de tecnologia para permitir isso. Ora, para concluir, quando o regimento delega a relatoria, a consolidação, e quando se diz que muito provavelmente essas 900 e poucas propostas vão ser menos que isso, porque a relatoria vai consolidar, vai pegar a proposta lá do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, que tratam do mesmo tema, e vai consolidar numa proposta única, isso já é modificação. Porque senão não precisa de relatoria, pega um sistema computadorizado, certo? Pega o sistema de informática, põe as propostas e pega até inclusive para as pessoas nem saírem de casa. Pode votar em casa mesmo, naquela relação hall de propostas. Então eu entendo que nós temos que olhar para a 13ª Conferência Nacional de Saúde, aprender com ela. E o que foi a 13ª Conferência Nacional de Saúde? Foi qual é a dificuldade que aconteceu na 13ª? Que eu queria trazer aqui com base na experiência de relatoria. A primeira, propostas novas. Propostas novas traz muita dificuldade para a relatoria consolidar. Não no seu espaço para propostas novas, porque eu acho que poderia ser um espaço. Mas acho que a questão da modificação, certo? De poder modificar a proposta é plenamente possível se construir no sentido mas nos grupos de trabalho. Porque a polêmica estabelecida na 13ª era se podia ou não modificar na plenária final. Essa era a polêmica estabelecida.
E quando se decidiu que não se modificava na plenária final apenas os grupos, a conferência terminou e teve contribuições. Ok, Nildes. Eu queria colocar que eu participei da Conferência Municipal de São Paulo, eu, Marisa, Jorge Venâncio, o Eleutério, né, e a... esqueci o nome dela... Fernanda. Então, o que eu notei é uma conferência com 1000 pessoas participando, que já veio um relatório já de pré-conferência, né? Então, tinha pontos e temas que tinha 300, 500, 700 propostas, e o que eu senti foi uma insatisfação enorme dos participantes de não ter como contribuir. Não tinha, porque ali era o caso, nós viemos aqui para excluir ou não. Então, não tem como incluir. Aí, o que as pessoas falavam? Vamos fazer moção, porque o único jeito é fazer moção. Gente, era papel para lá, papel para cá. É um desespero para poder fazer moção. Então, eu acho que nós temos que, se vier essa angústia desde o município para a nacional, eu acho que aqui eles vão votar qualquer tipo de como a pessoa vai inserir as suas propostas. No caso, eu verifiquei todinho as propostas, não vi uma proposta de alimentação e nutrição. Então, assim, procurando, não vi nada, né, sobre aquilo que eu tinha interesse. Então, eu acredito que nós precisamos pensar que pode ter aqui surpresa. Então, a gente tem que pensar uma metodologia, porque não está tendo a satisfação do usuário lá na ponta. Obrigada. A última inscrição, Jonéia. Bom, companheiros, é só para... Eu estou prestando atenção no debate e eu perguntei aqui para a Socorro, não, vai ter uma proposta, está sendo colocada na comissão organizadora, que durante a conferência não vai ter direito a fazer adição de proposta, porque, pela minha experiência de 20 anos de movimento sindical, a gente exclui, adita ou mantém o texto. Eu acredito que, é óbvio que na conferência, na plenária final, é meio complicado, mas nos grupos de trabalho tem que ter essa possibilidade, senão para quê? É o que o companheiro falou, fica todo mundo nas suas casas, eletronicamente vai apertando um botãozinho, porque eu acho que é o momento de fazer o debate, é o momento do debate, que as pessoas precisam falar, externar. Então, eu acho que é importante ter esse tipo de compreensão. É óbvio que não vai passar uma proposta do esdrúxula de um município, tem que ter um momento onde ela pare ou ela continue. Então, eu acho que teria que ter esse tipo de bom senso, que eu acho que representa o que é de fato, por que o Brasil tem tantas conferências para discutir todos os temas. Eu acho que a Conferência Nacional de Saúde já é uma questão histórica, o movimento é bastante organizado, e eu acho que a gente não pode chegar, e espero que a gente não seja derrotado pelos próprios delegados e delegadas na conferência. Só isso. Obrigada. Ok. As inscrições foram encerradas. Todas as opiniões, os sims e os nãos foram colocados, os talvez também. Eu pergunto ao Pleno se podemos encaminhar a votação. A proposta... Tem um vozerio aqui. A proposta 1. Chamaremos de proposta 1. A proposta colocada pelo conselheiro Clóvis. Conselheira Marisa, por favor, a gente está em processo de votação. A proposta 1. É a proposta colocada pelo conselheiro Clóvis de não haver modificação do texto na etapa nacional. A proposta 2, a proposta colocada pela conselheira Lourdinha, para que haja modificação... Calma. São duas faces diferentes. Primeiro, modifica ou não modifica? Se não modifica vencer, encerra aqui, tanto faz onde é que vai ser, né? Se modificar a proposta 2 vencer, a gente define a questão dos critérios, como foram colocadas aí. Ok? Pode ser assim? Proposta 1 não modifica, proposta 2 modifica. Quem vota na proposta 1, por favor, levante a mão. Um momento, por favor, cancelemos esse momento, vamos dizer de novo, mas a gente solicita urgentemente que conselheiros e conselheiras acompanhem, né, a discussão, para a gente não ficar assim nessa coisa. Proposta 1 não modifica, proposta 2 modifica. Quem vota na proposta 1, por favor, levante a mão.
Ana Paula está contando. Mantenha a mão levantada, por favor. Ok, proposta 1. Quem vota na proposta 2, por favor, levante a mão. Ela está contando, por favor. Proposta 1, 14 votos. Proposta 2, 17 votos. Aprovada a modificação. Segunda. Exatamente. Agora a segunda rodada. Desculpe. Abstenção, por favor, levante a mão. Nenhuma abstenção. Proposta 2, aprovada. Segunda rodada de votação. A modificação será aceita. Proposta 1, na plenária final. Proposta 2, no grupo de trabalho. Ok? Proposta 1, plenária final. Proposta 2, grupo de trabalho. Quem vota na proposta 1, por favor, levante a mão. Ok, contado. Quem vota na proposta 2, por favor, levante a mão. A Ana Paula ainda assim está contando, então mantenha os seus braços levantados. Contou aqui. Obrigada. Abstenções? Obrigada. O Pleno acaba de aprovar que serão aceitas modificações de proposta na etapa nacional a partir do debate no grupo de trabalho, ok? Só um esclarecimento, Jurema, que eu acho que tem que ficar claro. Eu estou entendendo modificação sem mudar o conteúdo. Sem mudança de mérito. Isso. É só... Só para esclarecer... É só o princípio. Quando na... Viu, Júnior? Por favor. O Paulo Capel tem a palavra nesse momento. Quando na relatoria foi cogitado lidar com modificações de propostas na etapa nacional, o caráter sempre foi esse, que é ajuste de forma e a forma expressando consenso político no GT. Não alteração de mérito que correspondesse a uma proposta nova nessa etapa. Esse foi o, assim, sempre que na relatoria se tratou de modificação na etapa nacional, a referência foi essa, basicamente com forma, porque uma crítica à 13ª foi de indignação de algumas pessoas que, eu estou dizendo porque eu fiz uma pesquisa, tal, qualquer hora eu detalho isso para você se interessar. Havia muito aqui as pessoas indignadas, assim, não está podendo alterar uma palavra, uma vírgula, delegados assim, indignados, né? E isso tem muito a ver com forma. Às vezes põe um circunflexo aí nessa letra, não é? E não podia. Assim, a regra era não poder. Então, não dá para a gente ficar, por exemplo, a conferência ter problemas com os delegados à conferência por problemas de forma, evidentemente de forma. Claro que não é sempre de forma, a gente sabe disso. Eu tenho uma dúvida. Como é que vai funcionar? Só um momento, por favor. Tem duas questões, 2 braços levantados. Foram o Ronald e depois a Ruth. 3. Antes do Paulo Capel fazer os comentários finais, lembrando que são 13 horas e 9 minutos. Nós almoçaremos e regressaremos às 14 horas. Eu sei que todas e todas serão bastante rápidas no almoço, como também serão rápidas nas suas considerações para que o Paulo Capel termine a sua fala. Eu dei os informes finais e a gente possa ir para o almoço. Ronald? Não. É importante, nós temos bastante consenso sobre o que nós definimos, porque tenhamos clareza e convicção. Eu tenho convicção. O debate sobre poder ou não mudar na plenária final, nós vamos enfrentar na votação do regulamento. Pode ter isso líquido e certo. Por isso é importante nós termos aqui no Conselho bastante pactuado qual é o regramento que vai ser o jogo da conferência. Ok, Ruth. Eu estou com uma dúvida, desculpe, mas não fica claro para mim. Se está dizendo que as propostas que tiverem 50% mais um em 11 grupos não vão para a plenária, não é isso? Se eu vou alterar... Desculpa, como é que eu vou... 50% mais um vão para a plenária. De 11 plenária, que não vão para a plenária. 70% mais um. Eu quero colocar ou vai ou não nesse... Tá. Como é que, se eu posso, nas plenárias, alterar, mudar
a proposta, tá? Porque forma não atende o que a democracia que os companheiros colocaram. Forma a própria relatoria dá. Forma é redação. Então, para facilitar a compreensão. Se muda, como é que eu vou considerar, como é que eu vou trabalhar com a proposta nos 11 grupos? Não vai nada alterar, nada vai ser alterado na plenária. Nos grupos de trabalho, as propostas serão debatidas, receberão as 20 plenárias. Isso, mini plenárias, são grupos de trabalho. Receberão as adições que, se considerar necessárias, serão votadas ali, 70%. Você não entendeu ainda. Eu queria que o Paulo até respondesse. Se Não, alterou... Ok, desculpe. Ok. Sem... Isso. Todo mundo sabe das articulações, acabaram as dúvidas. Acabaram no sentido, a resposta vai ser dada pelo Paulo Capel e na sequência eu dou o informe final e vamos ao almoço. Paulo. Começando por essa questão que a Ruth colocou, assim, o pressuposto é que o mérito da proposta não está alterado. Isso viabiliza essa operacionalização dos grupos. É claro que se houver alteração de méritos, quer dizer, se colocar uma vírgula, uma crase, mudar uma palavra, se isso corresponder no entendimento da relatoria à mudança de mérito, essa questão será levada para a plenária final, relativa àquela proposição, né? Nós estamos apostando, aí são apostas que fazemos, não é? Estamos apostando que não haverá alteração de mérito. Mas não é aposta. Já foi pactuado que não haverá alteração de mérito. Pois é, mas a possibilidade de alterar uma crase pode implicar alteração de mérito. Então ela não é modificativa. Um momento, por favor. Ela é Compreendemos a sua consideração. Nós acabamos de aprovar que mérito não altera. A relatoria vai buscar uma solução. Eu sei que todo mundo quer falar. Vai ter que avaliar caso a caso das modificações havidas nos GCs. Alcides tinha pedido antes? Alcides. Então peço desculpas, Alcides. Eu tinha me inscrito depois da Ruth, tinha sido anunciado, inclusive. Eu vejo assim, nós tomamos decisões agora, tá? Importantes, que implicam numa responsabilidade para a comissão de organização. Nós vamos ter que discutir a dinâmica dos grupos e temos tempo para fazê-lo. Temos como discutir na próxima reunião da comissão organizadora, definir melhor a dinâmica e esses procedimentos, tá, em respeito a essa decisão que nós tomamos agora. Então, tranquilidade, eu acho que nós temos condições de trabalhar da melhor forma, garantindo essa expressividade sem alteração de mérito. Ok, todo mundo compreende que a próxima reunião da comissão organizadora vai debater essa questão, adequar a metodologia a essa questão deliberada e trará na próxima reunião essa questão. Paulo Capel, por favor, seus comentários. Só para lembrar que nós teremos sistema eletrônico de votação, tanto na plenária de abertura, a plenária que vai aprovar o regulamento, quanto na plenária final. O sistema eletrônico de votação se estenderá também, isso foi confirmado agora no dia 30, aos grupos de trabalho. Então, assim, encaminhamento de votação, em princípio, é algo muito tranquilo para quem estiver coordenando tanto o grupo de trabalho quanto as duas plenárias. Na medida que, identificadas as propostas, esclarecidos os participantes, o encaminhamento da votação e o resultado da votação é imediato, em tempo real, no telão. Então, isso deve agilizar os trabalhos nos grupos e nas duas plenárias. Com relação a... Nós esperamos, né, essa expectativa. Como disse o Raimundo Nonato, companheiro de Rondônia, na oficina, olha, na teoria está muito bonito, eu quero ver na prática, não é? Porque sempre tem essa defasagem, mas isso é a vida, né, gente? A gente planeja e o que a vida faz do que planejamos é sempre diferente do que está planejado. A vida é sempre muito mais rica. O importante é a gente ter o controle e clareza sobre esse delineamento de modo mais geral. Em relação ao perfil que o Arthur solicitou, que fizéssemos alguma consideração sobre o perfil dos relatores, até porque serão 80 relatores, os 27 que vêm das estaduais e mais os 53 que serão indicados. Nós precisamos discutir isso melhor, né, na comissão de relatoria,
mas temos a experiência de conferências anteriores e algumas coisas meio que tácitas sobre isso. Então, é muito importante, por exemplo, que os envolvidos na relatoria da etapa nacional tenham experiência anterior com relatoria de conferências. Não dá para esta ser a primeira vez, né? É problemático, pode até, como exceção, ter um ou dois, mas não pode dar o tom para compor a equipe de relatoria. Um outro aspecto é que o conjunto, a equipe de relatoria no seu conjunto, precisa expressar indicações que levem em conta questões de gênero, origem geográfica, não dá para todo mundo ser do sul, do nordeste. Nós temos que pensar a questão da composição pensando os diferentes segmentos, não é? Gestores, trabalhadores, movimentos sociais, tudo isso tem que estar presente na equipe de relatoria e se expressar ali. Isso significa um olhar também político para a equipe de relatoria, não apenas uma tecnicalidade, tem experiência, pode ir para a relatoria. O conjunto deve ser analisado pela comissão organizadora de modo a atender a essa exigência, né? É isso. Ok. Um último informe. Já está agendado para 18 de julho uma nova capacitação de relatores estaduais. Outro informe é que o spot de rádio já está pronto. Nós não localizamos ele aqui, então em algum momento a gente vai tentar ver se coloca ainda hoje no sistema para quem não oportunidade as pessoas verem. E por fim dizer que é hora do almoço, nós temos que almoçar rapidamente e voltar correndo, porque a reunião continua. Obrigada. Obrigada, Paulo Capel.